Ela é uma ciência, tá? Que foi fundamentada na neurociências, aplicada à educação, na pedagogia e na psicologia cognitiva. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. A neuropsicopedagogia, ela tem como objetivo entender o processo de aprendizagem a partir do funcionamento do sistema nervoso. Então, a gente vai entender na neuropsicopedagogia, estudar, atuar diretamente no que a gente pode chamar de neuroaprendizagem. É muito importante a gente saber que ela é uma ciência, porque ela tem toda uma fundamentação teórica, ela tem todo um arcabouço teórico, mas ela também tem a sua parte prática. Então, ela é uma ciência prática, porque só estudar, teorizar, levantar hipóteses sobre o processo da aprendizagem não vai nos trazer resultados reais. Então, o neuropsicopedagogo, que é aquele especialista que estuda, a neuroaprendizagem, ele vai colocar em prática. E aí, quando a gente pega essa ciência e coloca em prática, o que acontece? A gente cria uma profissão, certo? Uma profissão que a gente atua aí com neuropsicopedagogia. No nosso país existem, algumas questões relacionadas à profissão, tá? Relacionadas à profissão. Por exemplo, muitas profissões que são consolidadas, que tem aí uma constituição profissional muito grande, tem muitos profissionais atuando, não tem reconhecimento legal, que eu digo, profissional, que é aquele, passa um trâmite lá no Congresso Nacional, aí os senadores, os deputados, eles votam uma lei, que regulamenta aquela profissão, e aí é promulgada pelo presidente da República uma profissão com uma lei que regulamenta todos os aspectos daquela profissão, tá? Existe esse processo. Esse processo legal, ele é um processo muito moroso, muito demorado de acontecer, e nem sempre resulta na homologação dessa profissão, tá? Isso quer dizer que as outras competências profissionais não são profissão? Não, quer dizer que algumas profissões são regulamentadas e precisam estar enquadradas de acordo com essa lei que foi aprovada, e outras profissões ainda não têm essa regulamentação, mas podem ser exercidas livremente no Brasil, tá? Por exemplo, no Brasil, a gente tem a profissão de médico. É uma profissão que precisa ser regulamentada para trazer segurança para nós que vamos lá nos consultar com os médicos. A medicina foi lá, criou, a lei que regulamenta a profissão de médicos. Depois, eles criaram junto para poder regulamentar um Conselho Federal da Medicina, tá? E esse Conselho Federal, para poder dar conta de regulamentar todos os médicos, ele é dividido em conselhos regionais da medicina, que é onde o médico vai lá e se registra para poder atuar. Por isso que o médico tem um que nós chamamos de CRM, que é o cadastro dele nesse Conselho Regional da Medicina, tá? E por essa situação, a gente tem ali um número que vai identificar aquele médico. Por quê? Porque essa profissão precisa ser fiscalizada para realizar esse atendimento, tá? O mesmo não acontece com a pedagogia, por exemplo. Muitos professores nós temos, muitos pedagogos, é um dos cursos de licenciatura que mais forma profissionais, é uma das profissões que mais tem vaga, mas não existe uma legalização lá votada e aprovada pelo Congresso Nacional. Isso deixa com que a pedagogia seja uma profissão menos importante ou não possa ser exercida? Não, tá? Não acontece isso. A neuropsicopedagogia também não tem ainda uma lei que regulamenta essa profissão. Se ela não tem uma lei que regulamenta essa profissão, ela não tem
um órgão, né? Um órgão federal, um conselho federal, para que ela precise, onde os profissionais precisem se registrar para poder atuar. Não existe nada, né, que impeça a atuação do neuropsicopedagogo. Então, assim, as nossas leis, nós não temos uma normativa, nós não temos uma legislação, né? A gente segue ali o que compete a Código de Ética, a gente segue esse norte, né, da neuropsicopedagogia, mas ainda não temos nada que valide a profissão. Então, é por isso que a gente precisa, né, seguir à risca ali as orientações de protocolo, né, organizar a fundo a nossa profissão dentro da ética, não adentrar outras profissões, né, seguir ali o que está na nossa fundamentação teórica, que é a neurociências aplicada à educação, a pedagogia e a psicologia cognitiva. Tá? Isso é muito importante. Entendendo isso, né, muita gente vai me perguntar, Karen, mas e a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia? Bom, a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, como o próprio nome diz, é uma sociedade. Ela não é um conselho, tá? Ela não tem uma característica fiscalizadora nem reguladora da profissão do neuropsicopedagogo. Ela é uma instituição que visa a fomentação da neuropsicopedagogia. Então, eles buscam lá desenvolver pesquisa, eles buscam promover a neuropsicopedagogia, eles estavam envolvidos no processo de reconhecimento da CBO, né? Provavelmente, eles vão se envolver em outros processos da área, né, da neuropsicopedagogia, estão sempre também se atualizando em relação à ciência, porque nossas ciências de base são a neurociências, a psicologia cognitiva e a pedagogia. Então, dessa forma, a Sociedade Brasileira, ela é um órgão, né, uma instituição privada, de direito privado, ela não é um órgão federal, tá? Ela não é uma instituição federal, ela não é reguladora da profissão, ela não tem poder, né, nem autonomia para isso, tá? Mas o que ela tem? Ela tem lá suas diretrizes, seu estatuto, seu código de ética, suas notas técnicas, que são válidas para quem é associado dessa sociedade, tá? Cara, então eu preciso me associar, todo mundo precisa. Me falaram que eu não vou poder atuar se eu não tiver associado, se eu não tiver minha carteirinha, se eu não tiver o meu registro. Não é verdade, tá? Não é verdade. A Sociedade Brasileira, ela é, assim como qualquer outra associação e sindicato, é de livre associação. Qualquer pessoa pode e até deve se associar para fomentar aí a neuropsicopedagogia, mas não é obrigatório, tá? Não é obrigatório não é um registro, tá? Muita gente fala, o registro. Não é um registro, é uma associação, tá? Ela tem a mesma finalidade, por exemplo, da Associação Brasileira de Psicopedagogia, da Associação Brasileira de Análise do Comportamento, o mesmo caráter, a mesma natureza da APAE, por exemplo, da Associação de Pais, né, da APAE. Ela tem o mesmo caráter de qualquer sociedade, qualquer associação, e também, né, é muito próximo ali a sindicatos. Mas qual que é a diferença de um sindicato e da Associação Brasileira de Neuropsicopedagogia? A associação, ela é uma sociedade, tá? A Sociedade Brasileira, ela é uma sociedade, uma associação onde qualquer pessoa pode se juntar lá, né, se associar e fazer parte daquele grupo de pessoas. Um sindicato, ele já tem um caráter um pouco mais trabalhista, um pouco mais relacionado à profissão. Tanto que a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, né, o próprio nome diz, ela está relacionada com a ciência, ó, Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia. A neuropsicopedagogia é uma ciência. Ser neuropsicopedagogo é uma profissão. Então, se tivesse um sindicato, esse sim estaria mais relacionado com as questões
trabalhistas, tá? E aí muita gente me pergunta, Karen, mas me falaram que se eu não tiver associada, eu não posso atuar com neuropsicopedagogia. Me falaram que se eu não for associada, não tiver um número, eu não posso ter um carimbo. Se eu não for associada, não tiver um número, eu não posso assinar meu laudo técnico. É verdade? Não, é mentira, tá? É mentira. Sobre a associação no Brasil, existe uma lei, a Constituição Federal, tá? Existe um artigo nessa Constituição, que é o artigo 8º, que garante a livre associação por parte, né, dos cidadãos para qualquer sociedade, associação e sindicato. Não pode ser obrigado, né? Ninguém pode ser obrigado a se associar, tá bom? Aonde que a gente vai ser obrigado a se registrar? Num conselho de classe, tá? No Conselho Federal, no Conselho Regional. Como não é o caso da neuropsicopedagogia, nós não precisamos estar registrados em lugar algum para atuar com neuropsicopedagogia, tá? Isso é o caso mais de médicos, como eu falei, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, esses são obrigados aí a se cadastrar, né, se registrar no órgão de competência federal, né? Por isso que é importante.